Novo desembargador do TJGO toma posse. Conheça como funciona a vara militar do TJGO. Comemorações juninas animam o judiciário goiano. E no quadro Justiça em Foco de hoje vamos receber o juiz Gustavo Baratella. Não saia daí porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. O novo desembargador indicado pelo OAB tomou posse e agora faz parte do Judiciário Goiano. Confira. Guilherme Gutenberg Isaac Pinto, de 58 anos, nasceu em Anápolis e foi criado na cidade de Goiás. Formado em Direito pela Universidade Católica de Goiás em 1983, exerceu o direito desde a graduação e agora chegou ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na vaga reservada ao 5º Constitucional da Advocacia. A cerimônia contou com a presença de autoridades políticas, magistrados, amigos e familiares. O pai José Batista destacou que o filho sempre foi esforçado e determinado. Sempre foi muito disciplinado, muito esforçado na profissão, no estudo e, consequentemente, no exercício da profissão. Obstinado pela justiça, sempre contestou o mal. Desde criança, ele tem esse princípio de respeitar o justo. E ele teve uma luta para chegar onde está chegando. E, com certeza, pela personalidade dele, ele vai ser bem-sucedido nessa nova empreitada, que é coisa que chegou às mãos dele, com certeza, também pelas mãos de Deus. A solenidade realizada na Corte Especial foi conduzida pelo desembargador-presidente Gilberto Marques Filho, ao lado do governador do estado de Goiás, José Eliton. Discreto e de poucas palavras, Guilherme Gutenberg fez um discurso breve, onde agradeceu os pais pelo apoio que sempre teve em sua vida profissional. O novo desembargador mostrou estar focado nos novos desafios. Me sinto honrado com esse momento, é um momento ímpar na vida de qualquer advogado, né, ex-advogado, porque esse gabinete já vem há 2 anos só com juiz substitutos, digo-se de passagem, desempenhando maravilhosamente bem a substituição, mas alguns assistentes, alguns assessores foram deixando o gabinete ao longo dos últimos meses, então foi acumulando um grande número de processos. Então a nossa expectativa maior é realmente poder começar a trabalhar logo, para quem sabe até chegar ao recesso de ano já estar com o gabinete trabalhando com os processos do mês, já dentro da meta. Guilherme Gutenberg entra na vaga surgida com a aposentadoria por invalidez do desembargador Geraldo Gonçalves da Costa, ocorrida em dezembro de 2017. O nome dele foi indicado por uma comissão da OAB. Esta é a 3ª vez que o advogado disputou a vaga. Para a OAB é uma satisfação enorme poder ter trazido ao Tribunal de Justiça uma lista com 6 nomes de advogados com larga experiência, com muita prática, com reputação ilibada, notório saber jurídico. O Tribunal dos 6 escolheu 3 e o governador escolheu finalmente o Dr. Guilherme Gutenberg, que há de representar muito bem a advocacia no 5º Constitucional. Tenho certeza que o Dr. Guilherme honrará esta casa, este tribunal, e honrará também muito a advocacia, carreira da qual ele é oriundo. De modo que a minha presença hoje aqui, nesta cerimônia de posse, tem o objetivo de trazer o abraço, a saudação da advocacia ao nosso novo desembargador e desejar a ele que exerça a judicatura da maneira como nós advogados esperamos, com qualidade, celeridade e efetividade. Depois da cerimônia, o novo magistrado recebeu os cumprimentos. Durante todo o mês de junho, os arraiás tomaram conta do judiciário. Espia só como foram as comemorações.
As comemorações juninas tiveram início com arraiado judiciário no Fórum Cível no dia 9 de junho. Servidores, magistrados e familiares se reuniram para assistir à quadrilha profissional Chapéu do Vovô e da banda Yankee. 2 semanas depois foi a vez do arraiá na presidência. Foi uma semana de organização da confraternização que movimentou o 11º andar. O objetivo é a gente estar juntos, né, com os colegas, fazer a união, né, e festejar. Tinha pamonha, canjica, cachorro-quente, tudo feito com muito carinho e a colaboração de vários servidores. Nós arrecadamos o dinheiro e compramos de tudo. Todo mundo junto, unidos, participando. A decoração também chamou a atenção e deixou a antessala do presidente do TJGO com cara de festa na roça. Mais de 100 pessoas, incluindo magistrados e servidores, se reuniram em clima familiar para comemorar a festa típica do mês de junho. É bom a gente sentir que vive em família, todos servidores, com tanto trabalho aqui na presidência, você dedicar um momento de confraternização, isso é importante. É uma forma de renovar suas forças para desenvolver o melhor trabalho para o jurisdicionado. Na semana seguinte, um almoço com tema junino foi servido para homenagear os funcionários da limpeza, ascensoristas e telefonistas do tribunal. Organizado pela Diretoria de Recursos Humanos, o dinheiro para o evento foi arrecadado em um bazar feito no Dia das Mulheres, também no TJGO. Um momento divino, um momento que eu tenho certeza que Deus colocou o seu dedo para nos ajudar, para dar tudo certo, e foi ótimo. Durante a reunião, Neila agradeceu os serviços prestados ao tribunal e a colaboração com a limpeza e a organização do órgão. Eu agradeço porque sem elas aqui dentro do Tribunal de Justiça, nós trabalharíamos numa sujeira, né? Nós não teríamos o elevador com segurança, nós não teríamos a copa, o cafezinho. Então, elas fazem uma parte muito importante do nosso dia a dia. Então, eu agradeço a elas por existirem, por essas benfeitorias que elas nos fazem. Com muita descontração e alegria, os trabalhadores se reuniram no Jardim do Tribunal para degustar um arroz carreteiro bem suculento e aprovaram a iniciativa. Durante os anos todos nós trabalhamos aqui, foi o primeiro almoço que nós recebemos. Tava tudo ótimo, tudo gostoso, uma maravilha. E a torcida é para que façam mais almoços, que é bom demais. Mais outro almoço, mais outro brechó também pra gente, que as coisas foram muito boas. A gente tem sempre que ter união com nossos colegas, né? Uma semana depois, o arraiá organizado pela Diretoria de Recursos Humanos para todo o 4º andar do TJGO uniu servidores dos gabinetes, dos departamentos e magistrados. Viviane foi uma das responsáveis pela organização da festa, que contou também com a colaboração financeira de todos os participantes. Porque às vezes a gente fica tão ocupado dentro dos gabinetes, dentro da nossa própria, das divisões, e não se encontra, a gente não encontra, né? Não dá tempo de todo mundo conversar. Então a gente fez para ter uma confraternização, para todos estarem aqui presentes, confraternizar, conversar, para o encontro mesmo de todos aqui do andar. Além das pessoas que trabalham no 4º andar do tribunal, também foram convidados todos os diretores de área da atual gestão da presidência do TJGO. O presidente Gilberto Marques Filho também esteve presente. Um dia depois, a creche do TJGO promoveu um verdadeiro show de fofura com as apresentações dos pequenos. Os pais estavam presentes e ficaram encantados com a desenvoltura dos filhos durante as quadrilhas. E agora é hora de conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Federação de Futebol terá de divulgar a relação de times aptos e inaptos a votar na eleição da instituição. O juiz Rodrigo de Silveira, da 4ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, determinou que a Federação Goiana de Futebol disponibilize, no prazo de 15 dias, a relação de todos os clubes aptos e inaptos a votarem na eleição da instituição. Determinou ainda que as eleições sejam realizadas após 60 dias da disponibilização dos votantes. A ação foi proposta pelo Atlético Clube Goianiense. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 5.000. Concessionária vai ter que indenizar homem que sofreu queimaduras ao abrir capô de carro. A concessionária Lince Motors foi condenada a pagar cerca de R$21 mil a Thiago Ribeiro de Oliveira a título de indenização por danos morais e materiais por ele ter sofrido queimaduras no corpo após o estouro de uma peça do radiador de seu veículo. A decisão é da juíza Juliane Neves, da comarca de Itapuranga. A avó paterna terá de pagar pensão alimentícia à neta. Uma avó paterna terá de pagar pensão alimentícia de 15% do salário mínimo
a uma neta porque o pai da menina não se interessou em arcar com os alimentos devidos. Na sentença, a juíza substituta Juliane Neves, da comarca de Itapuranga, determinou ainda que a avó terá de assumir 25% das despesas médicas, hospitalares e educacionais da garota. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo e volta já já. E o Agenda Judiciária está de volta e agora é hora do quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Gustavo Baratella, da comarca de Montevidéu, e vai falar pra gente um pouco sobre essa comarca. Doutor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu? Doutor, como é que é a cidade de Montevidéu? Quantos habitantes tem, mais ou menos? Montevidéu, uma cidade que fica a cerca de 45 quilômetros de Rio Verde, cidade maior que é referência, possui, em média, cerca de 12 mil habitantes, uma cidade relativamente nova do ponto de vista de emancipação política e que passa, como todas as cidades no nosso estado, por períodos de tentativa de crescimento dentro desse contexto de crise financeira, econômico e até mesmo essas crises institucionais que nós temos vivenciado. Como é que é a demanda processual lá? Nós temos entre 3.000, eu não sei o número exato, mas temos entre 3.100 e 3.200 processos ativos no município. Esse número total é dividido entre duas escrivanias, basicamente as escrivanias que cuidam de processos cíveis, infância e juventude, e a outra escrivania que tratam de questões relativas a processos criminais e também a demandas envolvendo o poder público municipal e também estadual, eventualmente. Sim, doutor. E que tipo de crime, que tipo de problema mais aparece nessa comarca? A principal demanda que nós recebemos em nível criminal tem a ver com violência, tanto em relação à criança quanto em relação a outros vulneráveis, mulher, idosos. São crimes de agressão, crimes de lesões corporais e também casos de abuso, tanto do ponto de vista moral quanto até mesmo sexual contra a pessoa, essa classe de vulneráveis, crianças e mulheres neste contexto acima de tudo. Doutor, e por que o senhor acha que isso acontece? Nós temos uma questão educacional, que pode ser tratada também como questão cultural, mas mais específica. Talvez ainda não tenhamos a necessidade de, nas escolas, em demais ambientes públicos, tratar destas questões de violência lato sensu, além de outras questões de moralidade, de ética, mas especificamente da violência. E por um outro lado, tem que se mencionar dessa forma, aumentou-se muito a população em todo e qualquer lugar, falta um pouco de estrutura estatal na coibição de eventuais crimes, como, por exemplo, crime de venda de bebida alcoólica a menor de 18 anos. É um tema relevante. A embriaguez, nós sabemos que é um fator para que aumente outras criminalidades de consequência, e a fiscalização de venda de bebida alcoólica é deficitária. Crimes de menor potencial ofensivo, quantidade de polícia no município, tanto polícia militar, polícia civil, e eu não estou dizendo da má prestação do serviço policial, não é isso, porque eu vivencio lá e eles trabalham bastante. Ocorre que, por razões de ordem política, administrativa, nós temos também um contingente menor do que o que seria adequado para a sociedade. Acredito que não são todas, mas são razões importantes. Sim. Sei que o senhor é um entusiasta da integração entre as instituições. Como é que é isso? Eu acredito que uma das formas da gente avançar e superar os problemas estruturais que temos nas nossas cidades de uma forma geral é levando a cada ser, cada pessoa do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista institucional, cada representante de instituição que existem nessas cidades, primeiro, a noção da sua competência de trabalho. Segundo, a noção de que elas são importantes para a realização
e movimentação da sociedade. E a noção da responsabilidade que elas têm. A nossa sociedade, me parece, que algumas vezes peca pelo individualismo exacerbado que eu tenho para comigo mesmo e a falta de responsabilidade que eu tenho para com o outro, para com o vizinho, para com a minha cidade de uma forma geral. Um projeto que nós temos, inclusive, a passar por audiências públicas, é a disponibilização do ambiente do fórum, da sala do Tribunal do Júri, para que a gente traga representantes destas instituições, eu falo instituições, Poder Executivo, Poder Legislativo, autoridades policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, um parceiro que tem que estar ao lado do Judiciário, ao meu ver, o tempo todo, e sociedade civil organizada, e aí que a gente consiga criar, primeiro, um diálogo sobre essas competências, sobre o que cada um pode e deve fazer no âmbito municipal, e começar a diminuir a distância e implementar políticas de maneira uniforme. Vamos todos trabalhar. Exemplo disso, vem um problema com uma criança vítima de abuso sexual, violência física ou qualquer coisa do gênero. É gravíssimo, a meu ver, nesse ambiente, no ambiente da cidade. No momento em que a notícia chega, estabelece-se uma rede de atuação em que todos já estão cientes dos seus deveres e por consequência, permite a ação conjunta. Do ponto do Executivo, por intermédio das secretarias, por intermédio do CREAS, por intermédio, não necessariamente do Executivo, mas por intermédio da atuação do Conselho Tutelar como órgão autônomo, por intermédio das polícias, por intermédio do Poder Judiciário, por intermédio do Ministério Público. Então eu acho que isso dá, se não a médio, mas a longo prazo, uma resposta para a sociedade, uma resposta para os cidadãos, de que, olha, as instituições no município de Montevidéu estão funcionando. Eu tenho a esperança, eu como cidadão tenho a esperança de que se eu precisar dessas instituições, talvez não da melhor forma, mas de uma forma real, de uma forma possível, eu consiga ter uma resposta. Sim, muito interessante. O diálogo entre as distintas esferas do poder é realmente muito necessário, né, doutor? Isso. Eu particularmente acho que sim, é essencial. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor, dizer que o programa está sempre de portas abertas e parabenizar pelo trabalho na comarca do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço novamente pelo convite. Nós vamos por um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e agora você vai conferir alguns concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, para os cargos de técnico, consultor, consultor técnico e advogado legislativos. São 59 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho por meio do site www.concursosfcc.com.br. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás divulgou o edital do concurso público para preencher 100 vagas de delegado de Polícia Civil. O salário inicial é de R$ 19 mil. As inscrições poderão ser feitas pela internet entre os dias 12 de junho e o dia 11 de julho, por meio do site nucleodeseleção.ueg.br. E mais um Sejusc que foi inaugurado em Goiás. Dessa vez, a comarca de Piranhas que foi contemplada. Acompanhe. O mais novo Sejusc do estado de Goiás foi inaugurado na cidade de Piranhas, distante 340 quilômetros de Goiânia, e será coordenado pelo diretor do foro local, juiz Daniel Maciel Martins. Este já é o 61º Sejusc do estado, que conta com 7 unidades apenas na capital, localizadas em diversos locais como nos fóruns civil e criminal. Os Sejuscs são responsáveis por mediar acordos e conciliações entre partes em conflito para que possam entrar em um consenso e evitar ou pôr fim a um processo judicial. Por acreditar no benefício tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário, o TJGO é um incentivador da instalação e ação dos Sejuscs em todo o estado. Essa cultura de paz, de conscientização e de conciliação, ela é algo que ela traz um benefício muito grande para a sociedade e para o judiciário como um todo, à medida de que muitos processos que poderiam demorar a se resolver,
ou até uma decisão que ela não atende o clamor da parte, ela pode ser resolvida de maneira célere e de maneira muito mais satisfatória através da conciliação. Os Sejusc são de responsabilidade do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, coordenado há cerca de 1 ano pela juíza Doraci Lamar. Quando as partes vão ao juízo buscar uma solução para o seu conflito, ele entrega para o juiz o poder de decidir sobre a vida deles. Quando as partes sentam numa mesa e conciliam, elas tomam de volta para si o poder de decidir sobre a própria vida dentro do limite de cada uma. Você sabia que o TJJ tem uma vara militar? Descubra como funciona essa unidade judiciária agora na reportagem. Localizado no prédio que pertencia ao 5º Juizado de Goiânia, no setor aeroviário, a vara da Auditoria Militar possui cerca de 1.500 ações, número inferior a uma vara civil, mas os processos são mais demorados. A vara tem a finalidade de processar e julgar de forma colegiada policiais e bombeiros militares acusados de crimes previstos no Código Penal Militar. Os crimes mais comuns são de corrupção, peculato e lesões corporais praticadas por policiais militares. Mas também há casos menos graves, como, por exemplo, dormir em serviço. O juiz Gustavo Assis Garcia é o responsável pela vara. Via de regra, nas varas criminais em geral, o julgamento no primeiro grau é feito por um juiz de forma singular. E só no caso de um recurso é que o tribunal vai apreciá-lo num órgão colegiado. Aqui nós já temos, nos crimes militares, em grande maioria deles, a formação do órgão colegiado já no primeiro grau, com a participação do juiz de direito, juiz togado, e mais 4 oficiais militares que são sorteados e prestam compromisso para a atuação na função de juízes militares. Estes vão participar junto conosco no julgamento, na instrução dos feitos, de modo que nós já temos o órgão colegiado desde o início. A vara militar é formada por um juiz de direito e 4 juízes militares. São 2 cartórios onde os processos físicos ficam armazenados. Há 25 anos, a coronel Núria Guedes atua como juiz auditor. Dificuldade em ser juiz auditor eu nunca encontrei nenhuma. A dificuldade que a gente sempre encontrou aqui foi contra os juízes singulares. Porque eles não, os antigos, eles não tinham o conhecimento hoje que os juízes atuais têm em questão de direito penal militar, E com os atuais fica mais fácil de trabalhar, porque o conhecimento deles é mais amplo, eles conseguem entender problemas de dentro da caserna, que os outros não conseguiam compreender. E antes tinha uma certa distância entre o conselho, composto pelos oficiais, e o juiz singular. Hoje a gente já consegue ter uma interação muito boa. Os julgamentos levam em média 5 horas e no mínimo 3 audiências são realizadas. Todos os depoimentos são gravados e apresentados durante a sessão de julgamento. Em outubro de 2017, o código vigente passou por mudanças. De outubro do ano passado para cá, nós tivemos uma ampliação considerável dos crimes sujeitos à jurisdição militar. E hoje, não só aqueles que estão previstos no Código Penal Militar, mas quaisquer crimes previstos no Código Penal Comum, nas leis extravagantes, podem configurar crimes militares, desde que praticados na forma do artigo 9º do Código Penal Militar. Em resumo, são aqueles crimes praticados por militares em situação de serviço. Essa é a grande maioria dos casos. Então, estejam eles previstos no Código de Trânsito, na Lei de Drogas, em diversos diplomas legais de natureza criminal ou no Código Penal, como também, como já era no Código Penal Militar, podem configurar crimes militares. E confira agora a agenda do Judiciário para os próximos dias. No dia 24 de julho será inaugurado o novo Fórum da Comarca de Goiás. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Para você, uma ótima semana. Uma boa semana e eu te espero na próxima.